Museu do Piauí, Casa Odilon Nunes, está recebendo lá uma reforma, uma preparação. Nosso Museu do Piauí precisava dessa atenção. Recebeu reforma, espaço novo, novos objetos. Então, a Gorete Santos vai trazer esses detalhes para a gente. Acho que agora ela está no ponto. Vamos lá? Olha aí, Gorete. Está jóia, Gorete? Vamos lá, Gorete Santos. Gorete Santos ao vivo, ao lado do governador Wellington Dias. Bom dia agora de fato, né, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. O governador Wellington Dias chegou há pouquinho aqui no Museu do Piauí, estava visitando todos os espaços completamente modernizados, uma infraestrutura climatizada e novos ambientes também. Por exemplo, uma sala de arte sacra, para as culturas também indígena e também negra, enfim, são muitos espaços que foram modernizados aqui no Museu do Piauí, governador, e a gente queria saber que essas mudanças, na prática, elas podem trazer que representatividade não só para a cultura do Estado, mas também para a educação do Piauí. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro que recuperar nosso patrimônio histórico, ele é uma necessidade. E o museu, ele, na forma como ele foi organizado, que é a Casa Odilon Nunes, como também conhecemos o Museu do Piauí, ele permite aulas práticas, onde o museu é o laboratório. Então, uma aula sobre a história. Então, aqui é possível começar de 80 mil anos, não é, e vir até os tempos atuais. Uma aula sobre a colonização portuguesa, essa fase do Império com Dom Pedro II, a fase com Getúlio Vargas, o período mais moderno, a própria forma da economia do Piauí, das suas artes, ou seja, tudo isso é possível encontrar aqui. E o que é que tem de novo? Eu acho que um olhar também para a história antes dos portugueses. Além dos portugueses, também afrodescendentes, espanhóis, mas também podemos ter aqui as histórias dos primitivos, dos primeiros homens e mulheres aqui do nosso estado. Um próprio resgate nas tribos, também ali nas comunidades quilombolas, que ainda foram possíveis, inclusive com retrato de pessoas atuais. Então, acho que tudo isso faz do museu uma casa de maior importância ainda para o Piauí e para o Brasil. Há pouco visitava aqui um grupo da Alemanha que estava aqui fazendo uma visita. Então, quando a gente vai a outro país, a gente quer conhecer sua história. Vamos direto naquilo que tem do seu passado. E o museu é o melhor momento. Então, eu fico muito feliz em poder entregar mais uma vez ao Piauí a nossa casa ainda melhor. E você também deve fazer uma visita. Já visitou o Museu do Piauí? Se não visitou, é bom visitar, vale a pena. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Bom, Gorete Santos, realmente esse convite feito pelo governador torna ainda mais atraente, né, a visita ao museu. Interessante fazer essa visita ao museu, que fica exatamente na Praça da Bandeira, o ponto central da cidade de Teresina. Agora, governador, o senhor está nesse momento discutindo a possibilidade de mudanças administrativas com a criação de uma fundação para cuidar da questão hospitalar e também a criação de coordenadoria, no caso do programa de crédito rural. Essa reforma já vai sair do papel? A Assembleia Legislativa já discutiu? A formação das comissões permite que esse debate aconteça? E o que é que muda na saúde, principalmente com a criação dessa nova fundação? Olha, o que a gente tem na verdade, de novo, a fundação. O objetivo é dar maior agilidade na compra de medicamentos, de equipamentos, enfim. Hoje, pelo regramento atual, no modelo de órgão, a gente leva, às vezes, 6 meses para repor a peça de um tomógrafo, por exemplo. E ali nós deixamos de fazer atendimento. Agora mesmo, em novembro, eu autorizei para comprar ambulâncias, vamos receber em março. Então, essa grande mudança, dar mais agilidade para uma área em que as coisas acontecem numa velocidade maior, que é a área da saúde. No mais, na verdade, nós cancelamos, nós anulamos vários cargos e reposicionamos esses cargos. O número de cargos, na verdade, ele continua do mesmo tamanho que estava até por conta de contenções. Apenas como eu anunciei quando eu visitei a Assembleia, nós estamos organizando a nossa contabilidade e organizando os principais programas do Estado para que a gente tenha uma força maior. Hoje eu me reuni com a Câmara da Piscicultura e eu fiquei feliz em ver ali
produtores, industriais, pessoas dessa área, felizes porque passa a ter um programa com uma coordenação específica para cuidar da área da piscicultura. Da mesma forma, outras áreas que vamos trabalhar, porque o Piauí tem grande potencial nestas áreas. É muito mais uma readequação em diferentes áreas para dar um resultado melhor que interessa ao povo. Já tem mais uma pergunta. Pois não, Joel. Bom, governador, ontem no Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo Odebrecht deu um depoimento que compromete um pouco a chapa Dilma Rousseff, Michel Temer. E aí abre uma nova possibilidade. Se tramitar celeremente o processo lá no Tribunal Superior Eleitoral, pode ficar caracterizado um crime eleitoral e uma consequente cassação da chapa com prejuízos a Michel Temer. O senhor tem acompanhado esse desdobramento todo? Qual é a sua opinião em relação a essas delações? Ou melhor, nesse caso não era delação, era um depoimento que ele estava dando ao Tribunal Superior Eleitoral. Em relação à parte onde há cometimento de crime, eu acho que a qualquer momento é importante que haja a investigação, a partir daí a defesa, a partir daí o julgamento. Eu defendo que, passada a eleição, tendo a aprovação das contas, acabou a parte tipicamente eleitoral. O que é de crime, trata-se na justiça, nas áreas que trata de novos crimes. Esse é a minha interpretação sobre a parte eleitoral. Eu acho que a pior coisa que a gente, nos últimos anos, adotou no Brasil é essa de a eleição nunca termina, né? Você vai, às vezes, 10 anos depois, está julgando uma coisa de uma eleição que nem ninguém é mais mandatário. Eu acho que é sem sentido. Eu acho que ela tem que ter um processo até a prestação de conta. Concluiu. E, do que eu sei, a chapa da presidenta Dilma com o presidente Michel Temer tinham prestado contas do mandato. Se há alguma prática criminosa comprovada, mas acho que tem que ter a legítima defesa. O Brasil não é só porque alguém acusou, pronto, é criminoso. Não, eu acho que tem que haver a legítima defesa. O que eu acho que tem de ruim no Brasil é que esse processo de judicialização, ele, juntamente com a crise política, ele cria uma paralisia no Brasil. Uma paralisia na economia que tem consequências graves. Por exemplo, já perdemos 2,5 milhões de empregos. O Brasil voltou a sua economia ao patamar de 2010. Nós caímos a economia. Isso é algo muito grave que afeta a vida das pessoas. Eu creio que é importante que a gente tenha aquilo que é crime tratado como crime, inclusive sem essa execração que se faz, seja quem for, seja do lado A ou do lado B. Afinal de contas, eu vejo muita gente que foi jogado na lata do lixo, na lama, e depois é comprovada a sua inocência. E aí? Como é que você vai devolver, tudo o que aconteceu, com estas pessoas? Agora mesmo teve um tesoureiro do meu partido que foi preso, ficou detido, agora foi solto. Não era nada disso do que disseram. E agora, como é que vai ficar a situação dessa pessoa, da sua família, enfim? Então, eu acho que há necessidade no Brasil da gente, uma hora, colocar as coisas no lugar. E aí não é difícil, basta cumprir aquilo que está na Constituição, aquilo que está na legislação. Eu acho que o grave problema é porque a todo momento se orbita, se extrapola dos limites da lei. E quando isso acontece, principalmente na área do judiciário, é muito ruim, é muito perigoso. Veja que já tem gente aí defendendo ditadura, eu não quero voltar nunca mais aquele regime onde estava. Então, o que eu espero e peço a Deus todo dia, mas também aos líderes, é que a gente tenha aqui a necessidade de quem é governo, quem é oposição, ou seja, sentar e pensar mais no Brasil. Pensar mais no Brasil, porque é como se o país estivesse derretendo e isso tem consequências graves para a população. Andando no campo estadual também, já há muita articulação pensando em 2018. Eu queria que o senhor avaliasse a declaração recente do ex-governador Wilson Martins, que diz que não acredita que o PP continuará marchando junto com o PT nas próximas eleições, hoje um aliado, e que o seu governo estaria cansado. Olha, é claro que eu respeito a posição, de quem quer opinar. Quem é governo, quem é governador como eu, tem que estar preocupado com os problemas do Estado, trabalhar amanhã, de tarde, de noite, entregar obras, lançar novas obras, cuidar da população que precisa na segurança, precisa na educação. Hoje de manhã tivemos uma reunião ótima na parte da qualidade da educação, ou seja, todo dia, manhã, tarde, segunda a domingo, ou seja, é isso que eu quero fazer. 2018,
a gente trata das eleições de 2018, se Deus quiser. Governador Wellington Dias, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Piauí. Ele agora segue para a solenidade, Joelso, de reinauguração do Museu do Piauí. A gente já tratava desses espaços mais modernizados, estruturas climatizadas, e aqui vai ter também, durante essa solenidade, o quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Teresina e uma exposição, o Piauí Paisagens, com grandes nomes da fotografia. Exemplo do Aureliano Miller, Paulo Barros, Manuel Soares e Juscelino Reis. E fica aí o convite que o governador já havia feito para que os teresinenses, os piauienses conheçam um pouco mais da nossa história, fazendo uma visita aqui ao Museu do Piauí. Joelson?